ele é horroroso. Eu sei que você vai me perguntar sobre ele, mas ele é horroroso. E aí, uma forma de indução o balão, tá, gente? E aí assim, como ele não tava saindo, eu já tava várias horas com ele, eu tava tendo contração e tava doendo, eu pensei, meu Deus, eu não vou aguentar. Ele não ajudou em nada, eu vou ter que pedir cesárea. Aí eu comecei a chorar, porque eu pensei, eu não quero cesárea. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí ela conversou comigo, me acalmou, falou, por que você tá chorando? Aí eu expliquei, ela falou assim, não, deixa eu examinar, deixa eu ver como é que tá. Aí ela foi e tirou, aí eu fiquei aliviada. Aí dali começou a engrenar melhor, mas ali pra mim eu achei que não ia dar. Não ia dar pra ser normal. O mais desafiador de tudo foi ter que internar antes. Parto é mente, eu tô mais convicta disso do que nunca. Eu tenho mais uma filha, ela tá com 5 aninhos agora. E o momento da internação me preocupou muito. Eu internei por pressão alta, porque no final da minha gestação, eu nunca tive, gente, minha pressão sempre foi baixa. E no final da gestação, minha pressão começou a alterar. Eu comecei a ter picos de pressão e foi a doutora Laura que descobriu. E vem aquelas preocupações, infelizmente passa na cabeça, acho que não só na minha, passava, e se eu não voltar, e se der algum problema no parto. Né? Então essas preocupações, ficar no escuro, me deixou muito assustada. E o fato da doutora Laura ficar se comunicando comigo, as meninas também, falando, Dai, é assim, como é que você tá? E perguntar e me direcionar, isso me acalmava e me dava uma luz, assim. Então, essa parte foi a mais desafiadora para mim. E a hora do parto em si, que começa aquela dor mais forte, que é a hora que você fala, não vou aguentar, não vai dar. E o meu parto, depois acho que eu posso, se der tempo, eu conto com mais calma. Mas eu tive uma evolução em 10 minutos. Ela nasceu em 13 minutos. Não deu tempo de chegar, gente. Não deu tempo da minha doula chegar, gente. Como assim? E que bom que a gente está bem informado, porque a Paty falava com a gente o tempo todo, né? Falava com ele. E a gente já tinha tido todas as informações pré-parto. Então, esses encontros que ela faz, né? As rodas e tudo mais, os estudos. Isso tudo nos preparou muito. Então, apesar da dor estar terrível, eu sabia exatamente como eu estava. Posso compassar essa parte? Tem que fazer força. E eu avisei a enfermeira. Falei, eu preciso fazer força. E por isso que eu falei, essa parte foi mais desafiadora também, porque eu queria fazer força, eu não estava com medo de fazer força. Eu falei, vai nascer aqui no banheiro, não quero que nascer aqui. Aí eu avisei ela e aí a gente conseguiu ir para a sala de parto e eu fiz força, ela nasceu. Foi louco. Aí eu liguei pra Paty e falei, Paty, o médico deixou a gente na mão, não atende a gente, esse miserável, o que eu faço? Aí ela falou, ó, tem a doutora Laura. Aí eu liguei pra Laura, por favor, atende a gente. Meu consultório está em mudança, né? Mas eu vou ver o que eu consigo fazer para te atender. No dia seguinte me atendeu, a gente foi muito rápido, isso foi numa quarta. E aí a gente já combinou. Né? Graças a Deus foi tudo muito bem, muito bom. E a gente vai sim ter um irmãozinho para ele, uma irmãzinha, né? E vai ser com a mesma equipe, com certeza. A gente se prepara mentalmente para saber que vai doer mesmo. Você xinga todo mundo, você... Playlist, acho que falaram sobre isso. Eu tinha uma playlist suave e uma de rock. Aí eu falava pro meu marido, quando eu estiver fazendo força, você coloca de rock, porque aí eu vou, né, criar força e tal. E aí ele colocou, eu falei, desliga essa merda! E mesmo na hora do expulsivo, eu lembro que era a Fernanda, aí tinha a minha médica, tinha acho que mais uma enfermeira do hospital, que foi na maternidade também, não me lembro. E tinha a fotógrafa, aí todo mundo tipo, faz força, e gritando, né? Faz força! Meu marido também, não? Todo mundo gritando, eu falei, eu só escuto a Marcela. Cala a boca, tipo, foca aqui. Mas é o expulsivo, eu acho que o expulsivo, pra mim, assim, eu não tinha ideia, eu tinha feito pélvica, tinha feito expulsão do balão lá, simulando. Mas não, acho que nada prepara, assim, pra você passar. Não sei, pra mim acho que foi o mais difícil mesmo. Embora eu estivesse muito consciente desse processo, eu fiquei muito tranquila. Então, assim, se eu tive pródromos, não sei nem o que é. Eu acho bonito, eu estava preparada, não, eu vou começar a perceber as mudanças no meu corpo. E eu não percebi nada, gente, que assim, era 1h pouca da manhã, eu senti algum tum, assim, que estourou minha bolsa, estava dormindo, meu esposo.
E dali, gente, o negócio já engrenou que 7 horas depois a minha filha nasceu. Mas assim, eu estava achando que eu ia conseguir manejar a dor. E assim, e eu só falava, gente, eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou aguentar. E o bom de você ter uma equipe, que a equipe sabe que você vai falar isso e vai te guiando e tudo mais. Aí eu acho que foi essa parte de manejo, de ir dilatando e tudo mais. Eu cheguei no hospital, eu estava com 7, mas mesmo assim, era algo que... Aí o bom de ter equipe, eu não gostava de muita falação e assim, a equipe totalmente silenciosa, também só me guiando ali naquele processo. Mas eu acho que para minha gestação agora, o que eu levo é de levar em consideração essa coisa da respiração, que na hora eu acho que me deu tanto desespero de sai logo, né? Quero que saia. Então, e daí você não sabe muito bem, e daí você tenta respirar e daí dói. Eu vi a colega falando da posição 4 apoios. Nossa, tentei 4 apoios, pelo amor de Deus, já não dava, aí virava de uma outra posição, aí não dava. E no fim acabou nascendo na banqueta. Ah, é verdade, Mari. Nossa, eu esqueci, eu fiz pilates a gestação inteira com a Mari, mas eu não fiz a pélvica, acho que eu devia ter feito, a próxima vez eu vou fazer. Fica a dica. Fica a dica. Eu não, assim, eu entrei em transe e eu acho que isso fez eu perder o controle, porque daí na minha cabeça demorou muitas horas pra evoluir, né? Não sei, vocês podem talvez lembrar melhor do que eu. E aí chegou um momento onde eu não tinha mais força pra fazer a força do expulsivo. Eu tava sentindo um desmaio chegando assim, a força acabando. Só que eu confiei completamente nas meninas também de me falarem, né? Não, olha, vai fazer analgesia, vai pra cesárea. Eu não queria ficar sugerindo nada, tipo, eu quero isso. Eu simplesmente me entreguei ali pra Deus e pra elas. Não lembro nada. Chegou um momento onde me fizeram analgesia e aí eu voltei pra mim. Quando fizeram analgesia, aquela dor, né, saiu. Aí até meu marido se juntou comigo e a doutora falaram, você quer continuar? Você quer ir pra cesárea? Você já tá aqui há X horas, não lembro mais. Eu não sabia nem que horas era. Aí elas falaram, já é 4 da manhã. Eu falei, como assim? O parto começou 8 da noite. Já era 4 da manhã, eu não tinha percebido esse tempo passar. Aí a gente combinou certinho que eu ia fazer aquela analgesia. Se ele não nascesse ali naquele período da duração da analgesia, eu não ia repetir a analgesia, eu ia pra cesárea. Porque eu não queria que aquilo tornasse um evento traumático pra mim, né? E nem pro meu marido. Eu queria que fosse um evento onde eu lembrasse com tudo, com carinho, e não chegasse a falar, não quero nem ter filho mais, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E deu tudo certo, daí a analgesia me relaxou, eu consegui fazer mais força. Quando eu senti que estava passando o efeito da anestesia, eu comecei a me desesperar novamente. E eu pedi ajuda para a doutora e ela acabou usando o vácuo. E aí ele nasceu. Então, assim que eu tomei a anestesia, eu acho que umas 2 horas depois ele nasceu. Não sei nem dizer, foi rapidinho depois, né? E aí, depois da analgesia, que eu tomei controle também de volta da força que eu ia fazer, aonde eu ia fazer força. Porque eu acho que antes disso, eu estava completamente fora de mim, assim, pra fazer a força corretamente. Eu acho que isso atrapalhou também. Mas é isso, acho que a parte mais difícil, então, foi eu controlar a minha mente pra controlar a contração e respirar, soprar vela, não lembrei nada disso. E aí, eu acho que isso é uma coisa que é só na hora que você vai saber como vai lidar, porque eu achei que eu estava preparada, eu estava me sentindo confiante, até que de repente eu não estava mais. Então, quando eu lembro hoje em dia do meu parto, eu lembro disso, como foi importante ter equipe por conta disso, né? Porque se eu estivesse no plantão, talvez o Arthur, por medo de eu estar sofrendo muito, teria ido para cesárea. Assim que o médico sugerisse, a gente não ia pensar 2 vezes, né? E no fim eu tive uma recuperação maravilhosa, eu tive até laceração, mas a laceração acho que foi grau 2, mas assim, tranquilíssimo, não sei, eu tava andando já, assim que eu cheguei no quarto, eu já fui tomar banho, a enfermeira até brigou comigo, não tive nenhum problema. Então, também sou a favor, se eu for todo parto eu vou ter equipe de novo, então, sou a favor. Você induziria de novo parto, se precisasse? O que você achou da parte da indução? Não foi, acho que a parte mais difícil, a indução. O balão, ele me incomodou um pouco, mas o balão ajudou, porque eu acho que estourou minha bolsa naturalmente, né? 8 horas da noite eu lembro que minha bolsa estourou. E aí eu acabei tendo um parto, vamos dizer assim, normal dali em diante, né? Não tive que usar fora anestesia. Eu acho que eu induziria de novo. O único combinado com o Arthur é que se o bebê for 4 quilos, eu não vou ter parto normal. Ela com 37 semanas,
que não podia deixar passar e tinha que ser cesárea. E aí eu conversei com a minha médica, eu não tive equipe, só tive a Paty e a Aline. E aí eu conversei com a minha médica e falei, bom, se a gente precisa interromper a gestação, eu prefiro que chegue pelo menos a 38. 37 eu julgava muito cedo, se ela não tinha dado sinais de prontidão. Então a gente colocou um prazo até 38,2. Quando eu tava com 37,3, eu comecei a entrar em pródromos, né, Paty? Foram 5 dias de pródromos, tive bastante. A gente até chegou a achar assim, não, vai nascer. Do jeito que tá, vai nascer. Só que ela perdia força no fim da tarde, e aí no outro dia recomeçava. E aí chegamos na data que a gente tinha agendado a cesárea e a Luísa não tinha nascido. E lá fomos nós para a cesárea. E eu não queria ter indução na maternidade, porque eu sabia que seria só eu e meu marido. Eu não ia ter mais ninguém, porque ia ser pelo plantão, eu não tinha contratado equipe. Então, eu sabia que a probabilidade de eu ir para a cesárea também era grande. Eu falei, bom, já que entre um e outro, eu prefiro marcar a cesárea e ver como vai ser. Eu saí da cesárea falando que eu não queria mais cesárea. A experiência da anestesia foi muito ruim, muito ruim. A anestesista ela não conseguia encontrar o ponto para aplicar. Então, a hora que a agulha, ela colocava a agulha assim nas costas e a agulha ia entrando, era como se a agulha parasse, travava, tinha alguma coisa ali que não deixava entrar. Eu senti muita dor. E não deixaram ele ficar assim do meu lado, ele ficou assim de frente para mim. A agulha não entrava, e aí a médica, até a médica que ia fazer a cesárea, fez assim, meio que deu uma encarada na anestesista, tipo assim, meu, o que tá rolando, né? Por que ela não tá conseguindo? Ela falou assim, não, mas é porque ela é muito sensível, por isso que ela não tá, por isso que ela tá sentindo dor. Até que a agulha entrou e aplicou. Aí agora meu marido vai complementar, porque essa parte é importante. Maridos, é importante vocês acompanhar suas esposas. É importante você saber o tipo sanguíneo delas, é importante você saber tudo delas. Porque alergia, medicação. Plantão, eles estão fazendo parto como se fosse uma linha de produção. Então, assim, o humano das pessoas, elas falham. Enquanto ela estava observando tudo que estava acontecendo. Por exemplo, ela estava fazendo a lousa, né? Você faz a lousa, lá coloca a informação da pessoa, tipo sanguíneo, nome. O tipo sanguíneo dela é o positivo, colocaram B. Eu falei, tá errado no tipo sanguíneo dela, é o positivo. Aí a médica foi observar, não, realmente tá, vamos mudar aí, né? A enfermeira que deu a anestesia nela, por mais que ela tentasse demonstrar um controle, a cara dela esboçava o desespero, né? Como eu falei, observe tudo o que está acontecendo. Após isso, foram querer dar remédio de pressão para minha esposa. Perguntou, chegou seu remédio. Falei, como assim, que remédio? Não tem remédio para tomar, né? Não é fulana de tal? Falei assim, não, ela é a Débora. Mas senão iam dar remédio errado para ela. Enquanto ela estava lá recuperando da anestesia, se recuperando do parto. Eu não sei explicar o que eu senti, mas foi muito ruim. Foi uma sensação de que eu ia embora dali, que eu tava indo de arrasta, como dizem por aí, né? Foi muito ruim e eu comecei a falar que eu não tava me sentindo bem. E aí a Paty veio e começou a colocar a mão no meu rosto. Calma, tá tudo bem. E a anestesista falava assim, não põe a mão nela, não põe a mão nela, não pode pôr a mão nela. E aí, eu falando, eu não tô bem. Não, fica tranquila, daqui a pouco vai passar. E aí ela aplicou alguma coisa ali no sorinho que fica ali pendurado. E outra coisa também, eu ficava perguntando o tempo todo, o que vocês estão aplicando? O que é isso que vocês estão fazendo? Eu tava bem insegura. E aí eu já não queria escutar isso de ninguém, né? Porque eu já a gente mãe se julga muito, né? A gente tem esse peso de como se a gente tivesse culpa de qualquer coisa que vai acontecer, né? Sendo que tem coisas que a gente não tem, né, como prever o futuro. E aí eu tinha essa sensação de que eu tinha medo de acontecer qualquer coisa com o bebê e ser com a minha. Porque na primeira gestação eu não tinha nada que eu pudesse fazer pelo meu filho. Na segunda, entre aspas, eu achava que eu tinha como decidir de não colocar ele em risco. Na minha cabeça, cesárea seria menos risco. Não que fosse, né? Porque eu acho que talvez a intervenção cirúrgica é pior.
Mas, e aí quando eu tomei essa decisão, eu mandei mensagem pra Paty, e acho que foi a decisão mais difícil, porque é como se eu me senti perdedora ali. Que eu... Ai, vou chorar. Chorando. Você se preparar a gestação inteira pensando que você vai, sei lá, como se eu tivesse me preparado para um campeonato. Eu vou jogar, eu vou dar o meu melhor. E aí chegar no final e você ficar, mas e se acontecer alguma coisa com ele e for minha culpa, eu jamais vou me perdoar, né? Então eu me senti um pouco egoísta de pensar, nossa, eu tô decidindo por mim, porque o médico falou, a gente só vai induzir lá para as 42 semanas. Eu falei, não tem como, imagina que eu vou esperar. E aí eu falei pra Paty, o que eu faço, né? Eu não vou conseguir, porque é aquilo que a Paty explica, né? Onde entra essa parte do desespero, tudo, né? O cortisol sobe, a ocitocina some. Então eu não tinha um sinal de parto. E a Paty falava, Paty, mas à tarde você pode entrar em trabalho de parto. Eu falava, Paty, mas eu não vou conseguir. Eu não vou entrar em trabalho de parto porque eu tô desesperada. Eu queria que tirasse agora, sabe? Aquele desespero, tipo, só preciso que ele nasça e que esteja bem no meu colo. Como que vai ser? Não sei. Tira uma perna minha, mas tira essa criança, sabe? E aí a Paty pegou e falou, não, Nath, se você quiser a gente vai orar, a gente fica junto. E a Paty me acalmou muito, porque eu acho que mesmo a gente, né, eu não contratei porque eu não tinha como, né, condições, parte financeira. Mas eu acho que só de ter a Paty já fez muita diferença, né? Eu sei que com certeza com a médica teria sido muito melhor nessa parte, teria tido mais calma, talvez conseguiria ter tido parto normal, mas a calma de alguém que tá ali por você, não para te agradar, mas para poder te falar, olha, até aqui é seguro, se você decidir tal coisa, tudo bem, é muito importante, porque a gente já se sente muito culpada com tudo, né, na gestação. E aí a Paty me acolheu e falou, Nath, se você optar por isso, a gente vai junto, você marca, eu vou estar lá e vai dar tudo certo. E aí foi a grande diferença, né, de chegar no hospital, já sabendo que eu teria um bebê, eu sabia tudo o que acontecia, a Paty explica tudo, na educação perinatal, ela passa tudo pra gente, você não chega lá e como que é um parto, né, você já sabe tudo que vai acontecer, como que é a anestesia, como que vai ser todo o processo, o que acontece depois. E aí no dia eu cheguei lá e a Paty ainda não tinha chegado, quando eu sentei no corredor, que eu fiquei lá dentro sozinha, bateu uns 5 minutos de desespero, de nossa, eu tô nessa posição de novo, né? De pijama cirúrgico num corredor sozinha. E aí quando a Paty entrou, ela parecia um anjo. Porque aí você vê um rosto de uma pessoa que você conhece, que tá ali por você, que ela vai te olhar, é como se fosse realmente um anjo mesmo, de Deus que tá ali só, o olho só pra você, sabe? Você não se sente abandonado no plantão. E aí, dali pra frente, foi tudo mais tranquilo, né? Porque a Paty estava ali segurando minha mão, a gente fazia cardiotoco, e a gente foi para a sala de pré-parto, então foi tudo diferente, não teve nada que lembrou outro parto. Ela conhecia todo o plantão, todo mundo passava, não sei o quê. Eu falei, é demais, né? Você viu? Todo mundo conhecia ela, então foi muito tranquilo, né? Foi totalmente diferente do primeiro. E aí, quando a gente entrou na sala de parto cesárea, eu não entrei sozinha. Eu tinha alguém comigo segurando a minha mão para poder tomar anestesia. E aí foi tudo diferente, né? Eu tomei anestesia, ainda passei mal, né, Paty? Porque eu vomitei a gestação inteira, inclusive dentro da cesárea. Consegui passar mal ainda. E aí, eu acho que esse diferencial de você ter alguém olhando por você foi muito grande. A Paty orou com a gente, acalmou o coração. Então foi uma experiência completamente diferente. Eu não quero ter mais nenhum, tá ótimo. Mas eu acho que estar informado e ter essa pessoa olhando por você faz completamente a diferença. Porque é um momento que a gente não quer lembrar depois com trauma e desespero, que nem foi do primeiro, né? Então o segundo foi bem mais tranquilo. Não quero ter o terceiro, não. Mas eu acho que faz muita diferença. O ter equipe, né? Ter alguém olhando por você. Centímetros de dilatação e fui para uma cesárea. Depois eu estudando descobri que não era necessária. Então a minha segunda filha, a única certeza que eu tinha é que eu teria um parto normal. E eu tenho certeza que a mente cria, o corpo realiza. Então em nenhum momento eu duvidei que não seria. Antes de ter filho eu já sabia. E eu projetava meu parto e eu sabia que eu ia ter um parto normal de algum jeito. Só que eu não tive uma gestação muito feliz. Acho que depois a gente vai falar sobre isso, mas... Na primeira você não teve doula? Na primeira eu não tive doula. Apesar de eu trabalhar no hospital? A Paty era enfermeira no hospital. Ela estava lá de plantão no dia. E eu brinco que ela foi lá tentar, né? A gente já se conhecia, a gente era da mesma igreja. E coincidiu dela estar no meu parto. E aí eu lembro que ela falava assim, vai pra bola. Aí eu pensava, eu brinco que eu pensava as manifestações do diabo, assim, do universo. Eu falava, não quero!
E aí, no fim, eu fui para uma cesárea totalmente desnecessária. E aí, na minha segunda, eu sabia que eu não queria. Mas eu tive uma gestação gemelar, eu perdi um dos bebês. Não sabia que era uma gestação gemelar, descobri depois. E a bebê só sobreviveu porque eu não fiz a curetagem, senão eu teria matado a outra bebê também. E eu desenvolvi depressão, pânico, ansiedade, hipotireoidismo, diabetes gestacional, pressão alta, tudo. E com 20 e poucas semanas, eu acho que 28 semanas, eu comecei a perder o tampão. E eu lembro de ir direto no hospital, e a gente sabe que o tampão não significa muita coisa, porque ele se regenera, mas era muito cedo. E aí os médicos me falavam, você está com candidíase. E eu falei, sabe, quem já teve candidíase, aí coça. Eu falava, não, mas não é possível. E recorrente, e durante toda a gestação eu tive sangramento. Então eu sangrava por 5 dias, parava 3, sangrava de novo, fiquei de cama, colocando remédio lá para segurar o bebê, enfim, horroroso. Com 33 semanas eu entrei em trabalho de parto. Estourou a minha bolsa, desculpa. Com 33 semanas. Só que na minha cabeça eu estava tão mentalizada que ia ser lindo que eu meio que demorei para associar que era trabalho de parto e eu fui para maternidade. Sem bolsa, sem nada. Tipo, vamos lá ver o que está acontecendo. Acho que eu fiz xixi na cama, não sei. E aí a moça da recepção falou, você vai internar. Eu falei, imagina, eu vou embora para casa. 33 semanas e 4 dias. Eu não tinha enxoval, eu não tinha quarto, eu não tinha nada. Porque eu tinha muito medo da bebê morrer devido aos sangramentos. Então eu ficava empurrando com a barriga para ter alguma coisa. E aí a Paty, eu vou chorar. Porque a Paty era a única pessoa que acreditava em mim. Quando eu falava, Paty, isso aqui não é corrimento, é o tampão. Eu fiz curso de doula, apesar de não atuar. E eu falava pra ela, eu sei que é tampão, Paty, não é corrimento. E os médicos me taxavam de louca, tipo, vai pra casa, não é nada. E devido a todos os históricos de sangramento, eu tinha muito medo do bebê não nascer. E, enfim, a bolsa estourou, eu fui para o Hospital Renascença, e para mim, quando eu cheguei lá, fiz o exame de toque, já estava com 5 centímetros de dilatação, tomei algumas injeções, 2, para fortalecer o pulmão do bebê. E aí, quando a Paty chegou, eu só confiava em Deus e na Paty. E por mais que tivesse sido tudo horrível, eu já estava tomando antidepressivo, tomei tarja preta a gestação toda, mas eu falava, não, a Paty está aqui e o Senhor é bom. E o Senhor conhece o desejo do meu coração, eu sofri muito até aqui. E se eu tiver a oportunidade de ressignificar tudo que aconteceu, vai ser agora. E aí quando a Paty chegou, como a Nath falou, parece que os portais se abriram, porque no Renascença as pessoas têm muito carinho pela Paty. Então até o café que eu não tomava, que eu não gostava, eles faziam diferente pra mim. Eu acho que é porque a Paty estava lá. Porque foram 5 dias de internação. E eu ia e voltava. A Paty ia e voltava. Eu não conseguia ficar em casa. E aí, pra mim o mais difícil, como eu não imaginei que o bebê ia nascer, eu tomava antidepressivo. E aí eu lembro que acho que foi numa quinta, numa sexta, no sábado eu tive uma crise de pânico no hospital e foi muito ruim. E aí eu tive a sensação da minha filha mais velha não estar lá. E aí era uma crise de pânico, eu achava, vou morrer agora, porque eu não sei quem já teve pânico, mas é uma sensação que, tipo, ali é o último momento. E aí eu falei assim, eu preciso ver a minha filha, porque no dia que eu saí de casa, como eu estava com depressão, eu não conseguia cuidar muito bem dela. Então muitas vezes ela ficava com a avó, porque eu não conseguia pegar ela no colo, eu não conseguia brincar, eu ficava vegetando no quarto escuro. E aí a doutora deixou a minha filha ir. E aí a minha filha mais velha foi, consegui abraçar ela, eu chorei. E aí a doutora Ana Rita, que eu sempre vou lembrar dela, eu não sei o que ela me deu. Qual foi a droga que ela me deu, mas ela me deu um antidepressivo ali. Bom. Que eu queria ter isso no meu bolso sempre. Um sossega-leão, assim. Eu não sei que ela me deu alguma coisa ali. E aí eu consegui relaxar. Eu lembro que eu dormi muito, e aí eu acordava e falava pro meu marido, aperta minha canela porque tá vendo a contração. E ele apertava a canela com força, e aí eu me apagava de novo. E aí, com 34 semanas e 1 dia, eu tive uma bebê prematura, de parto natural. Ela nasceu com 2,745 kg, acredito que pela diabetes gestacional. Ela era um bebê grande para ser prematuro. Veio direto no meu colo, tive golden hour, eu pari no chão, quem estava comigo no vídeo era a Paty, eu até perguntei, mano, onde você estava? Você não está aqui. Mas a Paty estava comigo o tempo todo. E pra mim, acho que o mais difícil foi ter tido pânico ali no momento. E pra mim, o que mais valeu a pena foi ter tido a Paty, porque eu me senti ouvida.
Todas as vezes que eu tinha sangramento, e foram muitos, assim, incontáveis, eu falava, Paty, eu sangrei de novo. E aí ela me ouvia, ela me acalmava. E eu tenho amigas, né, pelo curso de doula, que são doulas, e elas falam, não, mas o tampão não sai agora. E se sair agora não tem problema, o tampão pode sair a gravidez toda. Eu falava, eu sei que pode, mas tá estranho, é diferente. Então, resumindo, acho que o pior momento foi o pânico e ter a Paty ali comigo. Eu não conhecia as meninas, porque eu queria todas elas comigo para sempre. E eu vou ter que ter um terceiro parto para ter elas. Grava pro Rani ouvir. Tô gravando. Querido, vamos tirar esse dia e fazer um terceiro filho. Mas com certeza ter a Paty ali comigo fez toda a diferença. Inclusive, eu acho isso muito injusto, mas inclusive no tratamento que você tem no hospital, indo um acompanhante é diferente. Antes de entrei em trabalho de parto, rompeu o bolso, parecia ser Fátima ainda. Descobri na hora. Nasceu de bumbum. Você teria tido parto pélvico? Se você soubesse que ela estava pélvica, você teria de novo? O que você achou da sua experiência? E a gente fala, se tiver pélvico de novo, o que a gente vai fazer? Eu acho que se tivesse me falado antes, eu ia assustar e eu ia pedir a cesárea, apesar de eu morrer de medo de cesárea. Eu sou o contrário, normalmente as mães têm medo do parto normal. Eu tenho muito medo de ponto, né? E por incrível que pareça, né, acho que vale falar, eu não tive uma laceração nesse parto, mesmo ela estando pélvica. Então, se tivesse me falado antes, eu ia ficar com muito medo, eu ia pedir uma cesárea. Mas hoje eu teria. Eu acho que eu arriscaria um parto normal, mesmo sabendo que tá pélvico, se eu tiver um bebê. Acho que vale muita conversa aí com você. Nós somos todos os médicos. Gente, eu queria falar uma coisa aí, acrescentando o que a Aline falou. A Paty não chegou, porque não deu tempo, porque foi em 10 minutos. Mas mesmo assim, só de eu falar que eu tinha uma doula, fez muita diferença no jeito que me trataram. Até eles saberem que eu tinha uma doula, era um tratamento. Eu fui SUS. Era um tratamento. A hora que eu entreguei o plano de parto, falei, eu tenho uma doula, ela tá vindo, o tratamento foi outro. Então, mudou muito.